Bom, pessoal, primeiro, super prazer estar aqui com vocês hoje, discutindo modernização da política e da gestão pública. Eu sou cientista política, venho de uma trajetória sobretudo acadêmica, e gostaria de começar falando sobre democracia, que é uma palavra que a gente usa com uma certa frequência e, por vezes, tem um pouco de dificuldade de conceituar. Acho que quando a gente fala sobre isso, a gente fala de maneira genérica, como se fosse sinônimo de democracia como sinônimo de governo do povo, pelo povo, para o povo, mas a gente esquece de olhar para três elementos que são fundamentais na minha percepção para que a gente possa começar a discutir política. A gente está falando dos elementos valorativos, dos elementos procedimentais e dos elementos materiais. Os elementos valorativos são questões como direitos civis, direitos políticos, direitos sociais. Direito de votar e ser votado, direito de constituir um partido político, direito de se livre associar, direito de se livre expressar. Os elementos procedimentais têm a ver com aqueles que a gente está mais acostumados a ver quando discute democracia. Então, a existência de eleições limpas, livres, regulares, alternância de poder, participação e uma série de coisas assim. A gente esquece de olhar a democracia a partir dos seus elementos materiais e do fato de que, num país tão desigual quanto o nosso, a democracia e a participação política acabam sendo privilégios de alguns, porque parte das pessoas, devido às próprias limitações do dia a dia, está completamente fora do processo de tomada de decisão e dos espaços de tomada de decisão. Então, para mim, uma das maiores dificuldades de olhar para o nosso país é justamente perceber que condições de desigualdade gigantescas do ponto de vista econômico e social limitam a participação das pessoas no processo político. E isso faz, por exemplo, com que o nosso país esteja entre os menos bem avaliados nos índices que medem democracia ao redor do mundo. Quando a gente fala sobre democracia no Brasil, a gente fala também, de maneira muito recorrente, sobre reforma política. Isso é matéria de discussão desde 1988, logo após a redemocratização e a nossa promulgação da nossa Constituição. Mas acho que, em geral, a gente também tem pouco claro quais são os elementos que estão sob esse guarda-chuva conhecido como reforma política. Eu brinco que assim como eu não vou destruir uma parede da minha casa sem ter certeza de que aquilo não vai afetar a fundação e a estrutura da casa, a gente tem que tomar um pouco de cuidado quando a gente propõe algumas mudanças muito radicais no nosso sistema, seja ele o político, o eleitoral ou partidário, porque essas coisas, por terem o nome de sistema, funcionam com uma lógica que se combina. Não dá para pegar um pedaço, retirar, colocar outra coisa no lugar e esperar que isso vá funcionar. E eu queria falar um pouquinho justamente sobre sistema eleitoral e sobre sistema partidário, que são dois elementos fundamentais. Sistema eleitoral, basicamente, a maneira que a gente converte voto em cadeira. E para as eleições de deputados federais, deputados estaduais e vereadores, a gente usa aqui no Brasil o sistema eleitoral proporcional de lista fechada. Dizem que esse é um sistema muito complexo, muito complicado para as pessoas entenderem, e por essa razão ele deveria ser substituído. Muita gente diz, inclusive, que é um absurdo que se vote numa pessoa e acabe se elegendo outra ou outras com ela, e que isso deveria ser uma das razões pelas quais a gente deveria mudar a lógica pela qual a gente transforma voto em cadeira. A Inglaterra tem um sistema completamente oposto ao nosso, que é o sistema majoritário, conhecido como sistema distrital puro, e a métrica, a lógica da convenção é completamente distinta. E há mais de 30 anos os ingleses debatem também por lá uma reforma política e apontam que o nosso sistema, o proporcional, é um pouco mais justo quando se fala de representação. Basicamente, é sobre isso que a sociedade tem que fazer escolhas quando debate reforma política. E não me parece que esses elementos, representação, governabilidade e a implicação da mudança de uma característica por outra, estejam claros na cabeça da maioria das pessoas. Além disso, falei agora sobre o sistema eleitoral, queria falar um pouquinho sobre o sistema partidário. O sistema partidário é composto de, hoje, 35 partidos políticos que recebem recursos públicos e são as instituições que deveriam dar voz aos anseios, às demandas da população. Esse é um elemento dos nossos partidos políticos. A gente esquece de olhar para a importância dessas constituições nos parlamentos. Se a gente for olhar os índices de apoiamento aos governos, o nome é muito feio, mas é esse mesmo,
a gente vai perceber que existe algo que dá coesão a esse monte de P e a esse monte de sigla nos parlamentos. E essa coesão vem da liderança e da capacidade dos partidos políticos de aglutinarem algumas preferências. Isso não significa que esteja tudo bem, e não está. Nós vemos, nós podemos acompanhar uma série de limitações que existem, por exemplo, quando a gente olha para a prestação de conta dos próprios partidos políticos. São instituições que recebem recursos públicos e que, por vezes, não prestam contas adequadamente. Qualquer um de nós, se precisar declarar imposto de renda, tem à sua disposição um sistema online, eletrônico, um tanto quanto chato de preencher, que exige que a gente preste contas adequadamente dos nossos rendimentos naquele ano. Até pouquíssimo tempo atrás, isso não existia para os nossos partidos políticos. Quer dizer, uma instituição que recebe recursos públicos, mas podia prestar contas numa folha de sulfite rasurada, transformada em PDF e subida para o site. Isso não está certo, né? Temos visto algumas mudanças em anos recentes, mas elas são muito incipientes. Além disso, os nossos partidos recebem também recursos públicos via fundo partidário. E uma parte desse fundo, que é composto de multas e doações, deveria ir para as fundações dos partidos, que são órgãos responsáveis por formar novos quadros e dar capacitação, por exemplo, para os seus filiados. E uma parte desse recurso também deveria ir para ações de empoderamento feminino, porque sabemos que as mulheres são um grupo subrepresentado politicamente. A despeito disso, nós não temos muito critério para checar se de fato esses recursos estão sendo usados como deveriam por essas instituições. Quando a gente fala de reforma política, a gente está falando, por exemplo, da necessidade também de fazer mudanças um pouco mais significativas e que a gente, por vezes, não olha. Modernização e qualificação da política tem a ver com elementos como esses que eu mencionei, tem a ver com critérios, com a exigência de critérios de mais transparência dentro dos nossos partidos políticos, tem a ver com a qualificação das lideranças que a gente oferece para a população nas eleições. E esse é um dos elementos que a RAPS, a Rede de Ação Política pela Sustentabilidade, na qual eu trabalho, pretende atuar e vem atuando ao longo dos últimos 6 anos. A despeito da semelhança sonora, a RAPS não é a Rede de Sustentabilidade, não é a fundação do Partido Rede de Sustentabilidade, e o que nós fazemos é tentar melhorar a qualidade da democracia no Brasil a partir da seleção, atração, apoio e qualificação de lideranças políticas a partir da sustentabilidade, reconhecendo que sustentabilidade não tem a ver somente com as questões ambientais e que recursos ambientais deveriam ser considerados como limites para a tomada de decisão de qualquer cunho. Essa é uma das iniciativas nas quais eu tenho a oportunidade de contribuir. Outra delas é o Movimento Voto Consciente, também uma organização com mais de 30 anos, e que tem, nos últimos anos, se dedicado a promover o Prêmio Paulista de Boas Práticas Legislativas. O prêmio vem do reconhecimento de que temos vereadores no Brasil inteiro, temos grande quantidade deles aqui em São Paulo, porque temos 645 municípios, e está na hora da gente parar de discutir política só olhando para Brasília e só olhando para o executivo. A gente precisa valorizar aquilo que está sendo feito nos parlamentos municipais também. Então o prêmio vem para valorizar boas ideias e boas práticas de vereadores, servidores públicos, servidores dos legislativos municipais, sociedade civil, que estejam trabalhando para melhorar a política nas cidades, porque é nas cidades que a gente vive, porque é lá que a gente qualificar a política nas cidades, porque é lá que a gente percebe a mudança na qualidade de vida. Quando a gente fala de melhorar a política, de melhorar a gestão pública, de modernizar as duas coisas, a gente não pode cair na armadilha de achar que modernizar tem a ver com renovar e tomar renovação somente por seus elementos quantitativos, como se substituir quem está lá por outras pessoas fosse resolver os nossos problemas. A melhoria da política no Brasil e a melhoria da democracia no Brasil passa por questões como financiamento de campanha e financiamento dos partidos políticos, passa por questões como qualificação das lideranças que estão disputando as eleições, mencionei para vocês antes o caso da RAPS, passa por redução das nossas desigualdades sociais e econômicas, porque é praticamente impossível pensar que alguém que passa 2 horas no transporte público para ir trabalhar, para ir e para voltar todos os dias, vai ter tempo ou disposição ou energia para se envolver diretamente com algumas questões que são de interesse coletivo, e passa também pela educação do eleitor.
A gente está falando de mais ou menos 70 mil cargos políticos a cada 4 anos. A gente discute democracia voltado muito para Brasília e muito para a figura do executivo, mas a gente esquece de olhar também a educação do eleitor. E essa quantidade de gente é da ordem de 202 a 208 milhões de pessoas. Problemas complexos têm como característica o fato de serem problemas multifatores. Não existe uma causa e não existe somente uma solução para eles. Então, na minha opinião, modernizar a política no Brasil, modernizar a democracia no Brasil, passa por vários elementos. Alguns deles são esses que eu trouxe aqui. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham um ótimo seminário. Obrigada.